Eliseu torna saudáveis as águas de Jericó. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada essa cidade, como vê o meu senhor. Porém, as águas são más, e a terra é estéril, não frutifica. Ele disse: trazei-me um prato, a outra versão diz salva, que é uma cuíca, no nosso linguajar, uma salva ou um prato novo, e ponde nele sal. E trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele. Disse: assim diz o Senhor, tornei saudável estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudável aquelas águas, até ao dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Fala conosco, Espírito Santo, dai-nos a tua bênção, ministra sobre nós o teu poder e a tua graça, que venhamos ser abençoados por ti de uma maneira poderosa. Espírito Santo, tens liberdade para trabalhar, para direcionar, e no nome de Jesus queremos ser abençoados por ti. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus. Antes de mais nada, Deus nos abençoa para que nós possamos abençoar. Repete comigo: Deus nos abençoa para sermos uma bênção na vida das pessoas. Isso. Principalmente na vida da pessoa que ela está estéril, e principalmente na vida da pessoa que a vida dela está amarga, está triste, independente da religião, independente da sua condição ideológica. Bom, esse contexto aí, hoje eu quero pregar sobre o que passou, passou. Repete comigo: o que passou, passou. Isso. Existem algumas coisas na vida do cristão que ele tem uma certa dificuldade e ele fica meio que paralisado. É como se fosse um susto ou um trauma psíquico que ele fica preso no tempo, no espaço, no sentimento, na imaginação, na afetividade, e aquilo passou para ele. Ele tem a esperança que vai a coisa reorganizar, mas às vezes, ou muitas das vezes, o que passou não tem mais como retornar. Não tem mais como reorganizar. Existe uma reorganização da parte de Deus, mas não tem mais o retrocesso da situação. Eis aí a questão pela qual nós não acreditamos na reencarnação, né? Que a pessoa vai poder pagar lá os males que ela fez, ou vai receber o bem quando ele morrer, e depois de outros movimentos, ele nasce em outra geração para fazer a coisa melhor, e etc. E a Bíblia diz que é certo que convém ao homem morrer uma vez só, vindo depois do juízo. O juízo que está dizendo é o juízo a priori, e o juízo priori da situação para com a situação finda, para onde nós iremos passar a eternidade. E a palavra do Senhor aqui, no contexto, quando a gente fala o que passou, passou, nós vamos
pegar um pouquinho acima e contar. Eu vou fazer aqui uma pequena introdução. E a Bíblia diz que foi bem naquela época, ou foi na hora, que Elias estava andando, indo de cidade em cidade, cumprindo o mandamento, aquilo que Deus tinha ordenado a ele. E a Bíblia diz que a primeira coisa que Deus pede a ele é que ele fosse ungir uma pessoa no seu lugar. Em outras palavras, tem gente que pede para Deus algo e ao pedir não sabe o que está pedindo. E Deus vai dar. Deus dá. E é por isso que a Bíblia diz que existe dentro do homem não só a inteligência humana, mas a inteligência espiritual. E dentro da inteligência espiritual existe algo chamado logos, que é a palavra ou o movimento das coisas que estão acontecendo, que é a mesma tradução de fé. E a fé, ela é avante, ela é adiante, ela não retrocede, porque a Bíblia diz que aquele que retroceder na fé, Deus não tem prazer na alma dele. Então, para que Deus possa abençoar e fazer com que a alma dele seja abençoada, tenha presença de Espírito e vá adiante e vença as adversidades, essa fé não é uma fé de recuar. É por isso que a Bíblia diz, no livro de Hebreus, capítulo 11, e vai dizer assim: nós não somos daquele que recuamos, nós somos daquele que avançamos, e avançamos para a vitória, porque aquele que recua, Deus não tem prazer na alma dele. E essa condição, a Bíblia também vai dizer, no capítulo 11 do livro de Hebreus, versículo 6, vai dizer que é por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Na verdade, quando se fala agradar a Deus, nós não estamos falando no dar ou ter ou fazer só o querer de Deus. A Bíblia diz, e vai colocar esse agradar no original grego, nós vamos ter uma comunhão com Deus, e Deus vai ter uma satisfação em nos abençoar. Porque Deus não precisa ser bajulado. Deus não precisa de pessoas, desculpa a expressão, de baba-ovo. Deus não precisa de nada disso daí. Deus é Deus, em fato, Ele é Deus na sua essência, Ele é Deus na sua existência, Ele é Deus na sua condição absoluta, soberana, e aí Ele não muda, e nele não há mudança e nem variação. Ele é Deus. Então, o fato de nós adorarmos a Deus não vai fazer Ele ser mais Deus ou menos Deus. E o fato de nos afastarmos de Deus e sermos e adquirirmos uma distância de Deus não vai fazer Deus ser mais poderoso ou menos poderoso. O fato de você crer em Deus não vai fazer ou não vai aumentar o poder de Deus. Vai, na verdade, manifestar o poder de Deus em você. Agora, o fato da pessoa ser ateu, da pessoa não acreditar em Deus, ser cético, etc., não vai tirar a grandeza e o poderio do Senhor Jesus. Essa é a realidade da coisa. Pois bem, nessa condição, o que vai mudar é o ser humano. É o hábito do ser humano, é o sentimento do ser humano, é o comportamento do ser humano. Quando eu falo hábito, nós vamos passar de comportamentos, temperamentos, vícios. Primeiro vem o vício e depois vem o hábito. E o hábito é mais ou menos como se tomar banho, escovar dente, etc. Pois bem, a Bíblia vai dizer, aí a Bíblia vai nos reorganizarmos e vai falar o seguinte sobre essa situação. A Bíblia diz que Deus falou com Elias, Elias ungiu a Eliseu. Quando ungiu a Eliseu, Elias diz assim: tá bom, Deus ungiu, tá? Agora pede o que queres. Pede o que queres que eu te darei. Aí ele diz assim: eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Quando está falando espírito, nessa condição não está falando sobre o Espírito Santo, porque ele já tinha sido ungido.
está falando Espírito em letra minúscula, dizendo assim: eu quero a porção dobrada da presença, da autoridade, da graça, do mover que há dentro do teu espírito. Porque Deus é espírito, e Ele toca no espírito do homem, para que a alma seja tocada, sensibilizada, e o corpo, as ações carnais, materiais dessa vida, faz com que nós venhamos reagir conforme a graça que Deus nos dá. Então é o Deus que é espírito tocando no espírito do homem. E se o espírito do homem estiver longe de Deus, a palavra de Deus, Paulo vai dizer que ele está como dormente. Isaías vai dizer que ele está como um período de sonos em trevas. Precisa fazer uma varredura, e ele está sem perceber em caos, porque está vulnerável ao mundo espiritual contrário, maléfico. E aí a palavra do Senhor vai dizer que Eliseu vai pedir a porção dobrada do Espírito, da presença, daquilo que Elias tinha coragem de fazer. Porque Elias tinha uma intimidade com Deus. Até hoje, dentro do judaísmo, ele é considerado o segundo maior profeta, pois na cabeça do povo existe dois seres humanos que é os grandes profetas. O primeiro, Moisés, esse foi o grandioso, e depois Elias. E Abraão é o pai de todos eles, também profeta. Mas aí ele é a origem daquilo que nós conhecemos e tateamos por aquilo, ou aquele homem que andou com Deus e foi chamado amigo de Deus. Nessa situação, a Bíblia vai dizer o seguinte: quando ele pede a porção dobrada do Espírito de Elias, Elias vai dizer para Eliseu o seguinte: olha, você pediu uma coisa boa. Aí nós vamos ver uma coisa: Elias agora estava restaurado e sabia o valor que ele tinha. Porque semanas, meses antes, ele estava em uma caverna, correndo de uma Jezabel, de um Acabe, achando que a vida dele era o fim, querendo ou pedindo para Deus a morte, não querendo mais se alimentar, não querendo mais lutar com a vida, não querendo mais enfrentar as situações. Depois que Deus se manifesta a ele agora tem um renovo espiritual, e às vezes nos traz esse golpe, essas casualidades. Nem tudo é mar de rosa, e se existe mar de rosa, vem também junto os espinhos. E Elias agora está revigorado, ele sai daquele esgotamento espiritual. Quando eu falo esgotamento espiritual, é quando a gente está numa batalha e parece que ela nunca passa, e a gente pensa, repensa, e vive gastando a massa cinzenta, a alma machucada, ferida. Você reorganiza a situação, e isso vai aumentando o conflito, e vai te dando uma condição de impotência. Vai te dando uma condição de inadificação, você não consegue reagir humanamente. Por quê? Porque a batalha é espiritual. O corpo cansa, a alma cansa, o desejo cansa, vem a desesperança e a pessoa não consegue se reorganizar. Agora nós estamos vendo um Elias, novamente, com a presença, fortalecido do Espírito, regenerado por Deus, agraciado no Senhor, cheio de azeite, de unção, de glória. E ele fala para o garoto a seguinte coisa: pediste uma coisa boa. Então Elias,
na época que ele estava em crise existencial, ele está falando: eu não sirvo mais para nada, só eu fiquei como profeta. Olha, eu quero, Senhor, não sou melhor do que meus pais, eu quero morrer. Olha, a minha história, eu nadei, fiquei na praia, acabou sem nada. O que adiantou essas coisas? E quando ele entra nesse movimento, Deus dá um baque nele, dizendo assim: está falando bobagem já, está falando besteira. Eu podia te levar agora, eu podia dar um jeitinho aí, fazer o seu desejo, mas a tua alma está muito ferida, muito machucada, e aí a coisa não vai ser boa para o seu lado. Porque a Bíblia diz que preciosa é para o Senhor a morte dos santos. Mas ali não estava sendo coisa preciosa nenhuma. Ali ele estava no poço, no fundo do poço. Ali ele estava arrebentado. E aí a Bíblia diz que Deus vai trabalhando, e Deus tem paciência conosco, irmão. Irmão, você já agradeceu a Deus, porque Deus, Ele tem paciência conosco? Você já agradeceu a Deus? E eu faço muito isso, porque Deus não desiste de nós. Você já agradeceu a Deus, que não é o tempo que cura, mas é o tempo de Deus que é colocado no teu tempo, que te restaura? Você já agradeceu a Deus que existe momento que, se você não tomar cuidado, você se descabela e coloca em risco até mesmo a salvação e a credibilidade para com as coisas de Deus? Então a Bíblia diz que Deus foi dando tempo, foi trabalhando, foi colocando, desculpe a expressão, não existia esteira naquela época, mas colocou Elias de volta para o caminho. De volta para o caminho, 40 dias caminhando, Deus trabalhando, sustentando. Vai tomar um ar quente aí, um ar fresco, já choveu, já não tem mais problema de rinite, não tem mais problema de sinusite, a poeira abaixou, eu cumpri aquilo que prometi com você, e agora é a hora de você se levantar e se restaurar. Aí muitas das pessoas vai dizer: eu não tenho força. Eu não tenho força. Tem. Em Cristo Jesus, você tem força. Paulo vai dizer que tudo você pode, porque é Cristo que te fortalece. Você não tem força em si mesmo. Você não tem força na tua carne. Você não tem força na sua condição psíquica. Você não tem força na sua condição de controle, de gosto, concupiscência, ação e reação. Mas na mortificação da carne, e segundo o livro de Gálatas, capítulo 5, na fortificação do Espírito, você pode. Deus se manifesta em você, Deus te fortalece. A Bíblia diz que Deus quebra o jugo. A Bíblia diz, no livro de Gálatas, capítulo 4, que a gente fica debaixo de tutores, curadores, até o tempo determinado pelo Pai. E quando nós tomamos uma posição, vem sobre nós aquilo que é, o que a palavra de Deus diz, que é a plenitude, a grandiosidade, o poder, a magnitude do Espírito Santo, que toma a nossa vida através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Então é lógico que você pode. É lógico. É lógico. Então, às vezes, a gente fica morrendo, remoendo e achando que não vamos sair da situação. E no nome de Jesus, eu tenho uma palavra profética para você hoje. Se a coisa está enrolada, embaraçada, travada, Deus está entrando com providência na tua vida para te renovar. E você há ainda de falar, dizendo à pessoa: olha, o que Deus fez na minha vida é capaz de fazer na tua, e Ele faz coisa até mais grandiosa do que aquilo que Ele fez na minha. Esse é o poder do Evangelho. Se
irmão, nós vamos ficar na base do... Eu não sei como que é o nome aqui. Cata-cacareco. Liga para a prefeitura, vai catando. Como que se chama aqui em Piracicaba? É cata-cacareco? Irmão, nós vamos virar um cata-cacareco espiritual. E aí vem ajuda, pega o cacareco aqui. Aí vai lá, aí a pessoa também cansa, porque ela fica escangaiada de tanto carregar. Aí tem que chamar outro cacareco. E aí a coisa vai. Isso daí vai ficar até quando? É óbvio que isso faz parte do cristianismo. Mas se você não tomar uma posição espiritual para com Deus, se você não crer no poder da palavra, se você não acreditar, não estamos falando de regras, nós estamos falando do poder da fé. Se você não se determinar, se você não lutar contra você mesmo, as pessoas falam o seguinte: tem que querer. O problema não é ter que querer. O problema é que nós temos que nos haver, não só com a situação que estamos passando, e temos que haver com a situação que nos envolve. Porque a situação que nos envolve, ela mina nossas forças para que venhamos tomar decisões, para nos levantarmos. E a Bíblia diz que 7 vezes cairá o justo, mas é Deus que levanta. É Deus que levanta. E Deus vai te levantar essa noite. Deus vai te colocar de pé. A vitória do Senhor é sobre a tua vida. E se você quer, não tem inferno, não tem demônio, não tem situação contrária que há de destruir a tua vida. E tem mais, às vezes nós passamos por problemas, e os problemas são, na verdade, duradouros. Parece que nunca vai terminar. Parece que nunca vai acabar. Temos que entrar no movimento ou em um dos frutos do Espírito, chamado longanimidade. Não podemos perder o ânimo. Temos que ter um ânimo longo, permanente. Nós temos que confiar que Deus é poderoso. E se Deus começou uma boa obra, Ele há de concluir na nossa vida, amém? É isso que Deus quer para mim e para você. Deus não tem prazer no sofrimento do ímpio, quanto mais do justo. Deus, Ele quer salvar, libertar, restaurar, transformar. Mas às vezes o homem está tão enfraquecido, está tão engaiolado, travado, acorrentado, que não consegue sair da situação. Mas através do poder do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, Deus vai dar vitória à situação contrária. Até os grilhões da morte hão de cair, e Jesus Cristo há de te libertar, e você vai ressurgir com força, poder e glória. Assim como o Senhor ressuscitou, Deus vai te dar vitória para uma segunda, terceira, quarta oportunidade. É isso que Deus tem para nós. Agora, uma das coisas interessantes, quando Elias fala para Eliseu, pediu coisa difícil, mas se você conseguir me acompanhar, se você conseguir me acompanhar e me ver sendo levado, assunto, subir aos céus, você vai ter a porção do meu Espírito. A porção dobrada do meu Espírito. Pediu coisa difícil, mas se você conseguir, ainda temos duas coisas. A primeira coisa é o seguinte, ele está dizendo assim: você quer a bênção que eu tenho, quer a bênção, a glória que eu tenho, então você vai ter que me acompanhar. A Bíblia não fala quanto tempo levou. Mas Eliseu pegou firme com Elias, e ali foi a maior escola de aprendizado, porque ele já era da escola de Elias, mas foi a maior escola de aprendizado, que foi a vivência, as dificuldades da vida. Como reagir e agir mediante as situações adversas. E a Bíblia diz que quando a coisa ficava complicada, Elias achava que o moço não ia ter, vamos dizer assim,
calibre para aguentar o tranco, e dizia assim, ó, então você fica aqui que eu vou lá, porque não é dessa vez. O garoto dizia, não, eu vou junto, não te deixarei por nada. Elias passou por várias situações até ser levado aos céus. A condição de ser levado aos céus, nós vamos entender agora algo interessante. Como pode ser um homem que estava agora numa situação terrível, não vamos falar de depressão, porque depressão é conversa mais do século XIX, final do século XIX. Um homem que estava vencido, estava com as forças esvairadas, um homem que estava enfraquecido, um homem que vinha de um jejum muito grande, quase 3 anos e meio, correndo, se escondendo, tendo uma visão persecutória, porque tinha que se esconder todo o tempo, como se fosse um camaleão, e ele não tinha contato com a sociedade, perdeu o contato com a sociedade, perdeu o contato com os amigos que também era profeta, na cabeça dele todos já tinham ido e morrido, e Deus falou, não, calma aí, você não é a última bolacha do pacote, tem mais ainda que se dobraram perante Jezabel e Acabe. Mas ele não tinha força para se socializar, voltar novamente. Aí Deus vai trabalhando na vida dele e ele vai se reorganizando. Agora, de tudo que ele passou na vida, tinha algo interessante. Primeiro, Elias ainda tinha graça e unção para fazer acontecer. Segundo, ele tinha coragem e poder, estava tão quanto ousado para enfrentar as adversidades quando ele fez o desafio dos deuses no Monte Carmelo. Terceiro, nós vamos entender que Elias, depois de passar por tudo isso, e arrumar e fazer aquilo que Deus o mandou, a Bíblia diz que parecia ser o fim, porque ele só queria morrer. Deus falou assim, não vai morrer não, eu tenho um lugar mais alto para você. Em outras palavras, enquanto a gente pensa na desgraça, enquanto a gente pensa nas dificuldades, enquanto a gente pensa no fundo do poço, enquanto a gente pensa que a luta vai nos matar, enquanto a gente pensa que a gente não vai sair mais da situação, enquanto a gente pensa que parece que a situação adversa não tem fim, enquanto a gente se sente cansado, fadigado, esgotado espiritualmente, Deus ainda tem algo a fazer na nossa vida e Deus vai te surpreender. O mês de março Deus vai te surpreender. O mês de abril Deus vai te surpreender. No ano de 2024 Deus vai te surpreender. E a posição que você acha que quer ocupar é pequenininha, é nanica para aquilo que Deus tem para fazer, porque Deus quer te exaltar. Você não só vai ficar de pé, mas vai voar. Passou esse episódio. O resto vocês sabem, Elias subindo, foi levado aos céus. Eliseu percebe, passa o vento, o redemoinho, como se fosse, e aí é uma percepção, que a mente humana é chamado, isso daí de ação, antropomorfismo. Ele vê a situação, e aí quando ele vê Elias sendo subir aos céus, ele diz, não esquece da minha bênção. Aí nós vamos ver um camarada que está subindo e o outro que está embaixo, que estava andando junto, passou por luta, problema, diversidade, dizendo assim, ó, eu quero estar junto, eu quero a bênção. Eu quero a bênção. Irmão, tem gente que na verdade, ele quer ajuda, mas não quer a bênção. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então ele quer sair do problema, ele quer sair do enrosco, mas a bênção ele não quer.
A unção ele não quer. A presença de Deus ele não quer. A graça de Deus ele não quer. O mover do Espírito Santo ele não quer. O mais interessante, que Elias já tinha feito a parte dele. Ele diz, eu não posso trazer você junto, mas o que eu posso é dar para você aquilo que sempre Deus me concedeu e esteve comigo. E ele solta o manto. Ele solta a túnica dele. Quando ele solta a túnica, vem a túnica, chega, ele nem deixa cair no chão. Ele já acata no ar. Vontade de vencer. Cristão que não tem vontade de vencer é duro, irmão. Você conta 10 bênçãos para ele, vamos ver, mas está difícil. Misericórdia. Vamos sair hoje? Não, está muito quente, está calor demais. Mede com a minha pressão. E aí, vamos resolver, vamos fazer tal coisa? Não, vai chover. E aí, o que vamos? Não, agora. Tem sempre um empecilho. E de empecilho em empecilho você vai travando. Ei, deixa eu falar com você. Você não acha que tem muito empecilho te travando? A nossa vitória não consiste em sorte. A nossa vitória não consiste em crendice popular. A nossa história não está nas mãos dos enxus, caboclos, guias, preto velhos, das pombagiras. A nossa sorte, se é que existe, segundo Paulo, vai dizer que está nos céus. Todas as sortes de bênção são nossas em Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque Ele morreu por nós e já conquistou. A segunda condição que a gente vai falar sobre sorte é caminho reto. Nós chamamos de predestinação, ou eu chamo de predestinação, diferente do que muitas pessoas dizem. Predestinação só existe uma, é quando você passa por Jesus, que é a porta, e aí o caminho é estreito, e você tem que andar no caminho estreito, não vai se desviar, vai seguir Jesus, e quando você olha atrás da porta, porque está lá a passagem da porta, e a hora que você olha na porta está escrito, você é predestinado a ser salvo e ser uma bênção. Não é questão de sorte, é porque você está em Cristo Jesus. E quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E a Bíblia diz assim, irmão, a Bíblia diz que Jesus veio para trazer o quê? Fala alto. Vida. Vida. E essa vida perpetua, irmão. Através da salvação, Jesus veio para trazer vida. E aí você diz, para trazer vida, pastor? Não só vida, mas vida abundante em Cristo Jesus, para que a sua alegria seja completa. E nessa situação, que nós estamos falando aqui, a Bíblia diz que Elias, primeira coisa que ele faz, ele não é respeito. Ninguém está respeitando mais nada. Tem gente que não respeita Deus, não respeita mais, não respeita mais a ação litúrgica, não respeita mais Deus, não respeita mais a palavra, o que vale é que ele pensa, e ele, na verdade, ele se diz evangélico, não praticante, que é um agnosticista, e a situação fica mais complicada, e vamos que vamos. Mas Eliseu deu uma aula de humildade. Ele pegou o manto, ele falou, não sou digno ainda. Eu sou
Ô irmão, deixa eu dizer para você, independente da situação, Deus tem compromisso com você. Está entendendo o que eu estou dizendo? Independente da sua velocidade, independente daquilo que você acha, que pensa que não, ou deixa de pensar, Deus quer te abençoar. A verdade é que Eliseu teve a humildade e teve a condição dizendo, olha, essa capa para mim, na condição da unção, é muito pesada. Então ele rasgou. Eu pedi a unção dobrada. Na lógica da unção dobrada, era para Elias soltar a capa e mais alguma coisa, o cinto, por exemplo. Vai 2 aí para você. Elias soltou a capa. Quando ele caiu em si, ele falou, opa, eu sou aprendiz nesse negócio aí. Vamos fazer o seguinte, ele rasga a capa no meio, em 2 partes. Irmão, você, quebradinho da Silva, rasgado, a Bíblia diz que mesmo o Apocalipse tendo pouca força, você vai fazer proeza em Cristo Jesus. Porque se Cristo estiver com você, e você estiver em Cristo, a vitória é certa no nome de Jesus. Você sabe o que ele fez? Uma metade da capa ele guardou, ele falou assim, não perco de jeito nenhum. Mas não vou perder de jeito nenhum, depois eu costuro, dou jeito, dou arrumo. E aí ele está voltando, fazendo um movimento contrário. Quando ele está voltando, já está passando alguns dias. E ele vai e se depara com o Rio Jordão. Quando ele se depara com o Rio Jordão, o Rio Jordão estava cheio. Ele vem de lá da Palestina, onde a coisa está pegando lá, do lado direito, norte de Gaza. Ele vem, passa por Jericó. Quando ele está chegando, ou antes de passar por Jericó, tem aquele mesmo rio que estava transbordando quando Josué precisou passar e conquistar Jericó. Quem lembra dessa história aí? Então é aquele lá. É aquele amigo lá. Só que ele não estava na época de cheia. Não estava na época de cheia. E o que ele faz? Ele joga o manto, precisa atravessar, joga o manto. Quando ele joga o manto, a Bíblia diz que as águas se dividem. E ele passa seco e puxa o manto. Do manto ele não larga. Quando ele está chegando em Jericó, tem aí gente que foi em Jericó comigo. Quando ele teve comigo em Israel, alguns deles. Quando ele está chegando em Jericó, lá em cima na nascente, ele está subindo, porque embaixo é só pedra, e depois uma muralha muito grande. Ele está chegando em Jericó, ele vai subindo, a Bíblia diz que o povo viu ele e veio correndo. Já fazia 2 ou 3 semanas que ouviram falar que Elias tinha passado por ali, e etc, etc. E a Bíblia diz que eles queriam Elias, porque Elias passou por ali e sabia que ele estava vindo abençoar. Todo mundo sabia que Elias agora já não era mais um foragido, Elias era um abençoador. Irmão, tira da tua cabeça que você vira um foragido. Tira da tua cabeça, irmão, que você é um derrotado. Tira da tua cabeça, irmão, que as coisas ruins só acontecem com você.
Tira da tua cabeça, meu irmão, achando que as coisas não vai dar certo. Tira da tua cabeça, irmão, achando que os outros dão certo, e tudo de bom acontece com os outros, e tudo de mal acontece com você. Você tem a bênção de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus. Às vezes a situação está difícil, mas se Cristo está ao seu lado, sossega o teu coração, que Deus vai te honrar. Tira da cabeça, irmão. Ai, meu Deus, não estou nem com coragem de ir na igreja. Irmão, está com dificuldade. Ora, apresenta a firme razão para Deus. Pastor, eu não tenho... eu sou viciado no futebol. Sou viciado na novela. Veja que coisa interessante. Veja, senhor. Nós temos propósito com Deus. Eliseu chegou lá. Quando ele chegou, ele disse, nós estamos atrás de Elias. Cadê Elias? Eliseu falou a verdade. Falou assim, passou aqui, já faz quase um mês. E perderam, não está por aqui. Aí ele falou assim, é que nós estamos com um problema. Aí Eliseu já... Qual que é? Vamos ver. Porque na água funcionou. No Rio Jordão funcionou. Agora vamos ver. Qual que é o problema? Ele falou assim, é o seguinte. Nós estamos... Como você vê, a terra é bem localizada. Então Deus te abençoa também, mediante aquilo como você se coloca. Qual é a sua colocação, ou qual é, aonde está, aonde você se enganja no mundo espiritual. Você está na periferia do mundo espiritual, ou você está num momento mais, não, eu quero crescer. Ele diz, a terra é boa, a cidade é bem localizada. A melhor localização que você pode ter na vida é servir Jesus Cristo de Nazaré e não abrir mão da salvação e crer que Jesus Cristo vem buscar a igreja de dentro da igreja. Vem a segunda resposta. A terra é boa. Não é boa só localizada, mas é boa. Mas é estéril. Olhando para ela é boa. Dar-se para cultivar. É uma terra, existe tipo de terra aí. É uma terra que humanamente falando é fértil. Dá para se plantar. Mas tem uma maldição aqui, que a terra é estéril. Aos olhos deles parecia boa, mas a raiz lá no íntimo, a terra era amaldiçoada, era infrutífera. Colocava a semente ali e não germinava. No mundo espiritual é assim. Irmão, se você não entender o poder da terra e o poder da semente, ela não germina. Tem terra que parece boa, tem tudo para dar certo, mas a semente não germina porque é estéril. E nós temos que ter essa habilidade espiritual. Nós temos que ter essa inteligência espiritual. Quarta coisa que eles falam. A terra é amarga. A água da terra é amarga. É amarga. Aí tem uma explicação. Ele diz, é amarga. Daria para dar bom peixe. Peixe grande. Mas a coisa é difícil até de beber. É amarga. Explicação.
fácil, 12 quilômetros, daquele lugar até o Mar Morto. E o Mar Morto é quente, irmão. É quente. A água do Mar Morto, que foi a região ali de Sodoma e Gomorra, que foi queimada com fogo e enxofre, foi se estendendo. Então a água saía da nascente, batia, caía no Mar Morto, dar-se ao rebote, nós chamamos de sororoca, e aí a água ficava misturada amarga. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então uma parte, a parte um pouquinho lá de baixo, ela não dá nada. Os peixes que conseguem sobreviver, ou sair e ir lá na nascente, lá no manancial, eles ainda conseguem alguma coisa. A água é boa para beber ali. Mas de uma parte para baixo, meu filho, é só amargo mesmo. Lá embaixo é só sal. Não tem o que fazer, é morte, 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 morte. É por isso que é chamado Mar Morto. E é o lugar mais baixo, geograficamente falando, da terra. Aí eles chegaram contaram a história para Eliseu. Eliseu falou, tá, e daí? Falou assim, não, então nós estamos na hora a gente quer falar e precisa falar com Elias, para ver se ele ora aí, pelo menos para a água, para a terra aí, porque o negócio aqui é bom. Até aí tudo bem. Eliseu falou assim, olha, Elias não está mais aqui. Deus o tomou para si. Mas como foi isso daí? Passou um redemoinho, passou um vento, levou ele e tá, mostrou a capa. Ó, a capa ficou comigo. Aí ele falou, mas a capa está rasgada. Mostrou o outro, não, é a capa completa, é ele mesmo, é dele. Não estou inventando. E ele tenta ali convencer, e na verdade só palavras humanas não convencem ninguém. Se o Espírito Santo não tiver no controle. Eles falaram assim, então tudo bem. Aí já muda um pouquinho. Ele falou assim, o senhor nos permite, agora o moço já vira senhor. Vai crescendo o negócio. O senhor nos permite, nós temos aqui 50 valentes. Homem capacitado de entrar na mata, guerreiro, são rastreadores, e nos permita ir atrás de Elias, porque talvez um vento, um redemoinho soprou, e ele é o homem do vento, do redemoinho, do fogo, e talvez tenha lançado ele no meio dessas matas aí, e nós queremos procurá-lo, para ele fazer o milagre. Eliseu falou assim, olha, se eu sou vocês, não iria, não vai achar. Subiu aos céus. Ele disseram, não, mas a gente quer procurar. Ele falou, então procure. É gosto seu. Não posso proibir. Vai lá, procure. E procuraram 1 dia, 2 dias, 3 dias. E os valentes, os homens capacitados, especialistas no negócio, não acharam o profeta. Voltaram e disseram, não tem. Não tem. Aí chegaram para Eliseu dizendo, não tem, olha, não achamos Elias, então o nosso negócio aqui é meio urgente. Nem concordaram que subiu ao céu. O negócio aqui é urgente. O senhor pode fazer alguma coisa para nós? Se não tem Elias, vai tu mesmo, Eliseu. Aí eu aprendo uma coisa. Fica tranquilo no nome de Jesus, acalma o teu coração, deixa correr de um lado para o outro, porque a tua hora vai chegar. Deus está trabalhando, pode correr de um lado para o outro. Se a glória de Deus é sobre a tua vida,
Se está a glória de Deus, está a bênção, a unção de Deus com você, pode sair procurando, pode ser especialista, pode ter o que for, pode ser bom de papo, pode ter melhor mercadoria, vai cair na tua rede, porque o compromisso de Deus é com você que é fiel. Deixa se bater na rede. Falaram com ele, Eliseu. Eliseu falou assim: o que passou, passou. Já viram? Não tem ali? O que passou? Fala de novo. Isso, desse lado. O que passou? Desse lado. O que passou? Desse lado, com fé. O que passou? O que passou? E o que um passou está passando, porque está chegando a tua hora de mostrar o porquê Deus morreu na cruz através de Cristo Jesus e te chamou e te escolheu para ser um abençoador. É a tua hora, meu amigo. Que passou, passou. Quem crê nisso, diga amém. Você vai ter que mudar essa situação aqui na mente, no coração. Tem que mudar no hábito. O que passou, passou. E se um passou, está passando. E o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus não é nada. Passou. Aleluia. Está passando. Está passando. Está passando. Você pode fazer alguma coisa por mim? Você pode fazer alguma coisa por Reina? Você pode fazer alguma coisa por mim? Pode fazer alguma coisa por mim? Faz alguma coisa por mim. Faz uma coisa por mim. Levanta a mão. O que acabou de levantar a mão lá no fundo. O que levantou a mão e fechou a mão. Tia Lu, eu vou ter que usar o teu nome. O que passou, passou. A dormência do braço, que você não sente o braço no dormir. O Senhor Deus, a quem eu sirvo, o Espírito Santo me revela. Está acabando agora. Em o nome de Jesus, eu profetizo. Essa mão que se levanta, é a mão que você deita, e parece que ela está dormente e você não sente. Eu declaro no nome de Jesus, veias, varíolas e nervo, está voltando a funcionar. Assim diz o Senhor. Não conversei com ela. Isso bate desespero. Sabe por quê? Porque não sabe o que está passando ou pensando. Eu estou falando com ela lá, já está chorando. Porque sabe que o que Deus prometeu, Deus faz. E para provar que Deus é Deus, a metade do manto, se passar, já faz o milagre. Vamos aplaudir Jesus, que Jesus é bom. Depois você conversa com ela. Eu não sei, já conversa com ela.
que passou, passou. Eliseu chegou e falou assim, foi para o manancial, subiu na nascente. Vai na fonte, irmão, vamos na fonte, vamos na fonte. Tem coisa que não dá para terceirizar. Às vezes nós estamos orando, tu tem que trazer a pessoa na igreja, não dá para terceirizar. O Espírito Santo está trabalhando em coração de filho que está, não é rebelde, coração endurecido, mente cauterizada, e parece que quer ser independente na vida, mas não enxerga o perigo espiritual. Deus sabe o que está fazendo. O medo do pai e da mãe é que a altivez de coração procede à ruína. Porque a vida é assim, hoje se tem muito e amanhã a gente não sabe o que tem. E o dinheiro ou a posição social não conquista tudo, mas um coração aquebrantado diante de Deus, e um temor e o rogo leva a pessoa muito longe. Vamos continuar. Aí ele falou, me traz uma cuíca, um prato, uma salva nova. Tem coisa nova para você. O que passou, passou. Esse negócio de trauma é trauma. Esquece essa porcaria para lá. Jesus está dando uma orientação espiritual. O negócio é daqui para frente, eis que tudo se fez novo. De novo, eis que tudo se fez novo. Deus tem coisa nova para fazer na tua vida. Deus vai inspirar em estratégia nova para você. Você vai rebolar um pouquinho, vai sofrer um pouquinho, mas a vitória está chegando na tua casa. O milagre está chegando no nome de Jesus. Aonde há embaraço, rebeldia, batalhas adversas, Deus está trabalhando. Tenha paciência, porque o Espírito Santo está agindo através da tua fé e através do teu propósito. É coisa nova. Vamos na fonte. E ele diz assim, e traga com sal junto. Sal. Terminei. 9 horas. Com sal. Pega o sal, coloca na cuíca, coloca no prato. Ele entra na nascente do rio. Não dá para salgar morto. Fosse lá no Mar Morto, 12 quilômetros para baixo, não ia dar certo. Porque lá já tem sal. Agora o interessante é o seguinte, a água estava amarga por causa do sal. Então, já que está salgado, nós vamos salgar mais ainda. E, biblicamente, no Novo Testamento, vai falar que o cristão é o sal da terra e a luz do mundo. E se o sal for insípido, para nada serve. Então, o sal era salgado. Humanamente falando, para a água ficar boa, para se beber, está meio amarga, a gente tem que colocar o quê? Fala alto. Açúcar. Açúcar. Como que é o nome que a turma coloca? Gotinha? Adoçante. Eu queria só mexer com a minha mãe. Estou de olho nela. Isso gosta de uma irmão. Interessante. Os doces somem.
E ela fala que, ela diz conversa. Colocou sal. Aquilo que parece ser contraditório vai virar agora uma coisa óbvia. A luta vai se transformar em bênção. A maldição vai se transformar agora em estratégia de vitória. A terra estéril vai ser regada agora por um movimento espiritual que ninguém se explica, porque Deus não se explica, milagre também não. Mas a Bíblia diz que foi essa estratégia que Deus deu, e foi assim que Ele foi. E a Bíblia diz que Ele foi de encontro, sal no negócio. Sal no negócio. A gente fala que Deus é amor, que Deus é... Às vezes a gente tem que salgar um pouquinho. E o sal é maravilhoso porque, às vezes, quando você dá uma salgada no mundo espiritual, não, Deus te ama, meu querido, vai fazer, e a pessoa, nem aí. Aí você pega, dá uma salgada no negócio, e fala, é o diabo no corpo. Rapaz, eu estou vendo aqui um capiroto, uma coisa grande do seu lado, uma nuvem do lado direito, que aí a pessoa já fica com medo. Sal nele. Você sabe como que é o nome disso? Processo de santificação. Tem gente que está travado, e você pode falar de amor, e Jesus Cristo é amor. Mas se ele não conhecer o caminho, ou se ele não entender que a situação adversa vai sucumbi-lo, ele não abre mão. Então a gente tem que dar uma equilibrada na situação. Descer o sal, do jeito que ele passava o sal, indo em contracorrenteza, a Bíblia diz que a água ia sendo purificada. O sal batia lá no sal do Mar Morto, retornava, já retornava diferente. Aí você diz assim, pastor, como que é esse mistério? Só Deus sabe fazer. É o mesmo Jesus que disse, aquele que crê em mim, rio de água viva fluirão do seu ventre, a jorrar para cima, para a vida eterna. O Senhor Jesus é o único que pode e sabe fazer. Ele age na direção ou na contramão, mas que Ele não deixa de agir e não te deixa na mão, isso é verdade. E Ele quer te abençoar. Eu quero orar por você.